Olá, meu nome é Valdir, aluno do SAI 371 e vou apresentar o trabalho O Funcionamento do Voltímetro e a Prática de Uso para a matéria de Física Experimental 2. Muito bem. O que é um voltímetro, primeiramente? O voltímetro, também chamado de voltômetro, deriva da composição volt, que se trata da unidade de medida de tensão, e metro, que significa medir. O voltímetro é um aparelho utilizado para medir diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. Ele pode ser apresentado de duas categorias, a digital e a analógica. Tais categorias fazem referência à forma de medição, sendo o digital através de um processamento de DDP entre seus dois pinos e o analógico o uso desta DDP para mover um ponteiro. A unidade de medida de tensão, que se refere à diferença de potencial entre dois pontos e teve sua origem homenageada ao italiano físico e químico Alessandro Giuseppe, pelos seus estudos sobre o potencial elétrico e a força eletromotriz. Bom, a história do multímetro. O multímetro parte do galvanômetro, instrumento base para os voltímetros analógicos. Foi criado em 1820 pelo físico dinamarquês Ørsted, sendo seu modelo conhecido como galvanômetro de tangente, pois usava um cálculo de tangente para suas medidas. Anos depois, em 1882, o biofísico francês Jacques Arsenne desenvolve seu modelo que independia do campo magnético terrestre. E anos depois veio o VTVM, chamado de voltímetro de tubo de vácuo, que possui uma maior sensibilidade a tensões com variações menores. Bom, os tipos de voltímetros que podemos encontrar hoje é o voltímetro de bobina móvel, o voltímetro de ferro móvel, o voltímetro analógico e o voltímetro digital. O voltímetro de bobina móvel basicamente sua aparelhagem é a mesma de um galvanômetro. Consiste em uma bobina móvel giratória montado em um campo de ímã permanente, onde a corrente elétrica é alternada. Esta é levada até a bobina por meio de molas espirais, as quais desenvolvem o conjugado de oposição ao deslocamento da bobina. Tanto a rotação da bobina como a deflação do ponteiro são proporcionais à corrente, fazendo com que os intervalos sobre a escala sejam igualmente distanciados. Quando ocorre inversão de sentido de circulação de corrente, também há inversão na rotação da bobina. Dessa forma, o voltímetro de bobina móvel é apenas usado para medições de tensão contínua. Voltímetro de ferro móvel. Nesse tipo de aparelhagem, há uma chapa de ferro fixa posta em posição a uma chapa móvel na parte interna da bobina. Quando há circulação de corrente, as duas chapas são magnetizadas identicamente em relação aos polos resultantes, e assim vão se repelir. Mesmo que haja inversão do sentido de circulação da corrente, as chapas continuarão magnetizadas identicamente e continuarão se repelindo. Dessa forma, esta aparelhagem é adequada para medir tanto tensão contínua quanto alternada. Agora, o voltímetro analógico é um instrumento de medição de tensão que utiliza um galvanômetro como sensor, o que caracteriza um voltímetro associação em série de um resistor a esse galvanômetro, o que possibilita medir uma DDP maior do que a tensão de fundo de escala do galvanômetro, ou seja, ocorre uma potencialização da medida de DDP do galvanômetro. O resistor adicionado também é considerado como um divisor de tensão, pois a tensão entre os terminais fica dividida entre o galvanômetro e o resistor. O multímetro digital ele trabalha de uma forma diferente, porque ele tem a necessidade de converter os dados analógicos, que são representados por valores contínuos, para uma cadeia de bits, a fim de poderem ser processados por sistemas digitais. Essa conversão é conhecida como conversão analógica, e são feitas por aparelhos chamados transdutores. Assim que a conversão é feita,
o aparelho faz a comparação periódica do sinal de entrada com a diferença do potencial constante, que é gerada por um dispositivo interno, e que converte as diferenças calculadas em um sinal digital que é exibido no painel de LCD. Agora vamos falar sobre a utilização de voltímetro na realidade. No exemplo aqui, a gente vai usar um multímetro, que é uma ferramenta mais comum de ser utilizada no dia a dia do que o voltímetro por si só. Primeiramente, você tem que ter a consciência de que tipo de tensão que você vai querer medir. Se vai ser contínua ou alternada. Aí, dependendo do que você for medir, você seleciona a escala no aparelho. E em alguns dispositivos, como esse do exemplo, além do tipo de tensão que você vai medir, você tem que também selecionar o range que você vai trabalhar. Por exemplo, na tensão alternada, temos opções de até 200 volts ou até 750 volts. Na tensão contínua, a gente começa com 200 mV, 2000 mV, 20 volts, 200 volts e 1000 volts, que é o limite do aparelho. Definindo o tipo de tensão e o range, você basicamente só precisa conectar as duas pontas de prova nos terminais, negativo e positivo, e conectar no circuito que você deseja medir a tensão. Se for uma tensão alternada, é indiferente a posição das pontas de prova. Se for uma tensão contínua e você ligar inversamente, o único problema que vai ter é que vai aparecer no display a tensão com valor negativo. Bom, o voltímetro é uma ferramenta essencial para tarefas simples do dia a dia. Uso profissional por técnicos em eletrônica e elétrica no setor industrial, contando com modelos básicos e profissionais que variam entre si pela precisão, pela carga de trabalho e por sua segurança. É isso.